Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o vídeo de hoje é um suplemento para os vídeos que eu fiz, da história moderna, desse período na história. Bom, imagina assim que a, a sociedade, todos os caminhos levam a Roma. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um ponto em comum que precisa se desligar em, em em uma versão maior, para dessa versão maior ocorrer um desmonte de caminhos que vão partir desse ponto e vão entre paralelas, vão construir é, esse desacordo. Então a gente tem uma corda que desacorda e sustenta esse desacordado, né? E aí o que significa esse desacordado? Significa os conjuntos de dados que foram para um lado possível, que saíram por um lado possível desse ponto em comum, né? Então, vamos supor que a gente tem um ponto em comum. E aí a gente começa a sair para esse lado, para esse lado, para esse lado, para esse lado, para esse lado. Só que todos esses lados eles têm um encontro que diz comum e fica aversionado por descontração dessa passagem, né? Bom, inteligência ou transparência daquilo que se apreende em nós mesmos, esse ponto em comum despreendendo é, é uma forma que o homem conseguiu encontrar para organizar aquilo que ele tem hoje como sociedade, ou seja, pontos de associações dos seres. Essa transformação dos seres em associações de seres por preferirem ou saberem dos caminhos de partida e sempre buscando chegar, né, em, em um limite que pode desconectar outro percurso, né? Bom, e dentro disso a gente tem as camadas, né? As camadas que colocam um implemento nessa organização. Bom, o lado da engenharia, ela é uma fonte de soluções que o homem cria para se empreender nesse processo de navegações. Bom, a gente sabe que em 1445 começa-se um movimento na Europa, principalmente em Portugal, da escola de Sagres. Essa escola que trouxe muitos engenheiros náuticos, né, a pensarem sobre as navegações para empreender principalmente no conhecimento dos mares, dessa ciência de conhecimento, para conseguir talvez encontrar uma outra rota para as Índias. Nessa época haviam estava ocorrendo bloqueios dos caminhos para a Índia do pessoal lá dos ingleses, né? E aí eles estavam empreendendo essa possibilidade. Bom,
E um instrumento, como que a gente se organiza no mar? Essa era a pergunta que a gente fazia para os intelectuais ou para os interessados em desenterrar intelectualidade ao ver e estar diante dessa problemática. Bom, então vamos entrar num plano, né? Vamos imaginar esse plano. A gente não tem toda a tecnologia que a gente tem hoje e a gente tem só a forma de pensar em uma organização ou em um instrumento de organização. Então a gente tem a busca por uma orientação e essa orientação chega, né? Por quê? Porque se a gente tiver nenhum plano, a gente sempre considera esse plano um ponto de partida. Esse plano, ele precisa de um status de equilíbrio para estar nesse plano. E a gente consegue decompor o plano por uma pressão sobre esse plano. Essa pressão sobre esse plano são os elementos que desacordam esse plano, né? Que elementos desacordam o plano, principalmente o plano de estar no oceano marítimo? Olha, a gente tem o plano aquático, né? E nesse plano aquático, se a gente colocar nós como um ponto, né? Um equilíbrio sobre esse plano, o que a gente tem? A gente tem horizontes e esses horizontes não nos mostram nada. Então a única coisa que a gente tem são os movimentos dos astros. Mas como que a gente vai interpretar esses movimentos dos astros? Me digam vocês, como a gente vai interpretar os movimentos dos astros? É claro que com toda essa tecnologia fica fácil desenvolver uma resposta, né? Principalmente para as pessoas que conhecem aquilo que a gente vai falar hoje, né? Já deve estar imaginando. Mas, já deve estar aí no título, né? Mas, naquela época, os engenheiros, os solucionantes, né, eles imaginavam, né, eles iam para o local e pensavam, refletiam sobre as soluções possíveis. E a única coisa que eles tinham era os astros. Só que o astro que mais que mais eles poderiam confiar era o Sol. E o Sol, sobre a superfície aquática, revela um dado precioso. Esse dado precioso é a porcentagem de Sol, de radiação. Mas como que eu vou saber sobre a porcentagem de radiação? Uai, eu vou colocar um anteparo sobre essa radiação que vai me servir de porcentagem, que vai me mostrar a decomposição dessa porcentagem por medidas de mediar o nível de porcentagem. É um relógio do Sol, por exemplo, um relógio solar, por exemplo. Só que esse relógio solar é um relógio que nos mostra o plano, né? Um plano, o astro sobre o plano. E esse astro sobre o plano vai nos indicar qual que é a situação, né? Aonde que a gente se encontra, para onde que a gente tem que ir, né?
sobre esse oceano, né? Por quê? Porque existe tabelas que é, descontam medidas de, desse sol sobre a passagem do tempo, né? E esse sol sobre a passagem do tempo mostra a aonde que a gente está e o comportamento de ângulos formados por esse anteparo do Sol sobre esse objeto. A gente está falando de astrolábio, né? A engenharia do homem ao buscar refinações para esse instrumento se colocou, né, o homem em objetivo de organização em um status muito científico para aquela época. E esse dado científico, esse status, fez com que ele conseguisse confiar e interpretar de forma unânime o Sol sobre a Terra. Isso trouxe melhoras em todos os campos e a gente vai ver isso pela decomposição dessa ordenada, né? A gente vai ver isso agora. Por significar o Sol, né? E esses comprimentos do Sol com o passar do tempo, não foi só o desenvolvimento dessa relação íntima com o tempo, mas sim a relação íntima com o tempo e o decaimento do tempo sobre a atividade do Sol, que desimporta o tempo sobre essas relações com a atmosfera, né? Vamos ver isso mais aplicado aqui. Hoje a gente vai falar do astrolábio. E essa é uma aula, esse é um vídeo extra dessa playlist de história moderna. Então vamos lá, vamos supor que a gente está no mar, né? Esse é o mar. Bom, e aí o que acontece? Nós somos esse ponto aqui, ó. Esses somos nós. E aqui, né? Para onde que a gente olha desse ponto, né? A gente vê mar. Aqui, ó. Para todos os lados que a gente vê ondas. Então a única coisa que a gente vê é ondas. Então você está de ondas comigo? Ou seja, você está de plano comigo? Você está deplanificando comigo? Ó? Para todos os lados que a gente vê são ondas. A única coisa que a gente pode desinterpretar sobre as ondas são os níveis ou desníveis de pressão. Das ondas. Então, a gente tem várias ondas. Então, o nível de onda, se a gente desenvolver a entrada para esses níveis, a gente vai ver que é a onda aqui, ó. Essa onda que nasce aqui debaixo dessa onda, quando eu meço a interpretação dessas ondas por pressão, tem uma certa complemento, né? Então a gente tem o complemento das ondas sobre pressões.
e elas vão desenvolvendo uma ecorreferência de um ponto em comum, de uma fonte em comum. Então eu tenho o fontão e um eco implemento desse fontão, né? Então esse fontão que está aqui, ele faz esse eco implemento. E a mesma coisa, quando a gente pensa na superfície, aqui ó, o nível do mar, quando a gente pensa nesse N nível do mar, que a gente fala tanto, desse nível do mar e dessa fontão, vamos pôr que é o centro da Terra, o centro da Terra, a gente tem as ondas aqui, ó. Só que muda completamente a desescala dessa impressão de onda. Então, essa onda aqui, ó, ela vai, por exemplo, ter 10 metros dessa camada. E depois a gente vai ter uma camada de 100 metros. E depois a gente vai ter uma camada de 1000 metros. E assim sucessivamente. O que a gente está falando aqui? A gente está falando dos arcos de pressão sobre a depressão do universo. Então sempre existe um ponto fortão e os pontos redutíveis, né? E dessas reduções a gente vai encontrar outros pontos no universo com a mesma função. Então eu tenho um ponto aqui e a gente chama isso de pontonetas. Pontonetas, planetas. Pontos, pressões netas, né? Planetas. Então, se a gente consegue ficar aqui, ó, e orbitar isso aqui, é graças a essas estrelas, esses planetas. Estrelas que são maiores ou menores, dependendo das estrelas que a gente está falando. Então, vamos falar do Sol. E o Sol, como ele é uma estrela que, ao contrário da Terra, que se tornou um planeta, graças a seu encobrimento, planeta, graças ao seu encobrimento de estrela. Então, uma estrela ela se torna um planeta quando a fonte faz a estratosfera, absorve a água e decompõe-se a estrela em conjunção com a água, né? E aí o que acontece? Esse Sol ele emite o brilho que viaja, né? Olha só, o seu brilho, a sua luz sobre o universo emite luz graças ao seu local e os planetas ao redor, né? O fenômeno do Sol ocorre graças aos planetas ao redor do Sol. Por que os planetas ao redor do Sol fazem isso com o Sol? Porque os planetas eles emitem a dispersão que contém o Sol, né? Que faz com que o Sol, né, consinta ficar, né? Sem precisar de o Sol não faz com que o Sol não precise de perder o brilho, né? A estrela ela não vai virar Terra, ela não vai se apagar, graças aos planetas que corroboram.
Tá. É, Pensando então desses desencontros de ondas, né? O que que vai acontecer, ó? Tem esse afastamento e aí a gente tem essas ondas aqui, ó. E aí a gente tem as ondas do Sol que viajam há muito tempo, só que a gente representa elas sim, mas a onda do Sol é assim, ó. Só que como o Sol ele é muito maior em potência desse ponto do que a Terra, que sobre o ponto da Terra, que essa fonte da Terra ela está encoberta de camadas é, de terras, né? E o Sol não. O Sol o ponto do Sol ele não está encoberto, ele está solto no universo, porque ele não precisou de encobrimento, como a gente falou. A gente tem planetas que permitem o Sol ficar desencoberto no universo. E aí os planetas não, os planetas foram sendo encobertos por conta dessas relações de trocas dessas estrelas, né? Desses choques. Ah, fica fácil ver isso se você começa a falar nisso e pensar sobre essa necessidade de equilíbrios, dessas dispersões de energias em um universo, né? E aí, como que a gente faz isso então? A gente tem o Sol, e aí a gente tem essa fonte aqui, ó, que emite ondas. Tá. Como que a gente consegue ficar em equilíbrio? A gente foi composto, a gente é uma composição desse universo em adversão de emissões, né? Essas emissões já acontecem há muito tempo e a vida, ela nasce nesse grau de onda aqui, ó. Ela tem essas equações de sustentar, né? Então, a vida ela está presa nessa escala. Existem vidas que partem do nível do mar e ascendem vivendo do nível para os voos, né? E do nível para os níveis mais interiores. Só que o homem, nós seres humanos, queremos e podemos movimentar com 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 esses aprendizados, né? Que a gente observa, faz testes e busca as comunicações já deixadas, ou seja, as marcas. E então, trabalhando as marcas já deixadas, nós começamos a crer na coragem. Só que essa coragem, ela matou muitas pessoas. E quem sobreviveu contou como ter coragem e sobreviver. Tendo coragem. Ou seja, a gente anotou e essa anotação nos fez criar a forma das contas. E essa forma das contas nos traz um benefício, né? A forma das contas nos traz as matemáticas, ou seja, a precisão dos desgastes em função de sobreviver. Então a gente tem os pontos e as subtrações de pontos. E aí o que a gente tem? A gente tem os
consumos exatos para chegar ao equilíbrio, né? Então, digamos que a gente sai desse ponto e anda. Só que a gente sabe que a gente anda, o nosso movimento nessa passagem aqui, a rima do nosso movimento, ela ela depende do mar. Então, a gente dependendo desse plano aqui, ó, a gente anda desondando. Vou dar um exemplo. Se você sai daqui e vai para aqui, e se você não tem um obstáculo, é muito fácil dizer que você vai andar assim, em linha reta. Agora, se você sai daqui, desse mesmo local, e chega e quer vir para cá, só que aqui a gente tem obstáculos, o que acontece? Esses obstáculos eles vão prever que você vai andar assim, ou vai andar assim, ou vai andar aqui assim, ou vai andar assim, né? A gente chama isso de corrente. O que é corrente? É você preso em um objetivo. Você está preso em um objetivo. Porém, dentro desse objetivo, você tem arranjos previstos possíveis para chegar em um objetivo. Então, se a gente tem arranjos possíveis para chegar em um objetivo, a gente tem uma corrente, certo? Bom, essa matemática sobre essa precisão de desgastes nos fez começar a interpretar que nós somos desgastados pelo Sol. Somos desgastados pelo Sol. Né? Então nós somos assolados. E aí, interpretando essa assolação, a gente tem o plano e a gente tem o Sol. E como que esse Sol faz com a gente? Ele faz assim, ó. Não é mesmo? Não é assim que ele faz? Pois é, ele faz assim. Só que ele faz assim para 180 graus contínuos. Ou seja, se a gente pegar esse astro e esse astro aqui, ó, né, colocarmos aqui, esse Sol, ele vai bater aqui assim, e quando ele estiver afastando, ele vai afastando ou andando, né? Deixa eu ver quanto. Ele estiver para cá,
que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui assim, ó. Sempre 180 graus. Essa linha aqui, ó, ela representa 180 graus. Então tá vendo esses cortes aqui? Eles representam os graus. Aqui, ó, graus. Os graus. Tá vendo? A gente tem os graus. Os graus nesse universo. E aí, o que que acontece? Cada derivação desse compasso aqui, ó, sobre esse ponto, a gente tem os graus de acesso solar. E aqui a gente tem sempre uma subtração, e essa subtração ela é precisa. Por que essa subtração ela é precisa? Porque ela é amparada por dois pontos, é amparada pelo plano. O plano ele sempre é visto para nós por dois pontos. E quando a gente aumenta esses pontos, eles ganham dimensões, né? Como que algo começa a ganhar dimensão? Ele vai ganhando dois pontos em cruzamentos. Isso para nós é dimensões. Quando a gente cruza pontos, a gente tem, ó, dimensões. Não é mesmo? E aí, dessas dimensões, a gente pode saber as rimas de desverso. Olha só. E sempre encontrar o caminho pelo Sol. Latitude e longitudinalmente, né? Uma vez que a gente sempre tem o norte, o sul, o leste e o oeste, e a gente sempre parte de um local desses, né? Olha as terras agora. A gente sempre parte de um quadrante. E desse quadrante que a gente parte, a gente se orienta, não é mesmo? E olha o plano aqui. Nós estamos em um plano, e se a gente está nesse plano, se a gente vai navegar, dependendo da onde que a gente sai, a gente não tem várias formas de sair e chegar em algum lugar. E aí, olha só, a gente tem as rimas possíveis. E se a gente sai em uma rima, né? Essa rima que a gente sai, ela vai desmostrar a marca da nossa saída e o nosso movimento marítimo, né? Como que a gente vai ver isso? Observando o Sol e entendendo o comportamento do Sol, né? Se o Sol é a fonte e ele não comporta assim, não é assim que ele abre para nós? Como que a gente sabe dessas aberturas? Uai, essas aberturas são ângulos, meus camaradas. Isso daqui, ó, são ângulos, né? Se a gente tem 90 fixo, a gente tem aqui, ó, as fixações do Sol. Se eu tenho no meio aqui, ó, 45, ele é meio-dia ou meia-noite. O meio-dia, né, em relação ao Sol. A mesma coisa vai acontecer no outro lado, ó. Vai ser meia-noite. Aqui é 00. E aí a gente tem esse relógio do tempo, aqui, ó, da rima do tempo, ó. E aí a mesma coisa a gente consegue plotar para qualquer gráfico matemático que diz a fonte uma rima. E aí ficou tudo fácil, né? Não ficou tudo fácil?
Porque se a fonte vai cavalgar para nós, se a gente tem uma fonte e ela vai cavalgar para nós um motor, uma rima, então a fonte de x é igual a rima. Se ela vai cavalgar rima, ela sempre vai cavalgar, e essa rima que ela cavalgar, o que que vai ser? Vai ser uma navegação entre plano. Então a Terra, nesse sentido, ela é plana, nesse sentido de navegação, porque a gente navega, ó, entre planos, 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 planos. Só que no sentido do universo, a Terra é redonda, ela é esférica, ela é, no sentido de universo, ela é até mesmo aquilo que a gente chama de... eu esqueci, ela não é totalmente redonda, ela é mais ou menos assim, oval, ovalada, sei lá, ovalada. Né? No sentido do universo. Mas, no sentido das navegações, a Terra ela necessariamente é plana para questões de navegações, para questões de deslocamento. Então, já dizia, questões de desloco na mente. Ela é plana, sim, ela precisa ser. Para a gente conhecer aonde que a gente está. Ó, aqui, ó. A gente tem a fonte. E essa fonte, ela nos vai orientar porque ela vai ao trevo de 4 folhas. Ela vai nos orientar, olha só, pelo seguinte sentido. Ó. Essa fonte, digamos que ela tem um motor. E o motor, ele faz assim, né? Ele vibra. E a vibração, ela vai desescalando, né? Aqui, ó. Na primeira escala, ela abriu um ângulo de, vamos pôr, 45 graus, né? E aí, o que que acontece? Ela tem, dependendo do pulso, rima. A rima, ela tem a característica, né? Características. E uma das características da rima são os pulsos. Né? Esses pulsos, para nós, significam as horas. Né? Então, por exemplo, o relógio ele tem 24 pulsos. O que significa 24 pulsos? 24 horas. Então, o relógio ele tem 24 pulsos, 24 horas, porque ele representa o dia e a noite. Né? O que na navegação, o que acontece? Se é dia aqui é noite. Por quê? Porque a gente está olhando pelo sol nesse eixo aqui, ó, né? Então a gente tem sempre essa orientação dos eixos, os eixos náuticos. E aí ficou fácil ver pelo eixo, porque o eixo nos vai orientar em graus, né? A gente vai conhecer o eixo em graus. Por quê? Olha só, dependendo do grau que a gente vai marcar aqui, ó, no nosso instrumento de interferir o Sol para achar um grau, se o Sol vem aqui, se eu coloco isso aqui para o Sol vai nos mostrar, né,
o Sol sempre vai nos mostrar o quão desafinado em Sol, o quão irradiado em rima desse motor de Sol a gente está. E aí a gente vai construir a reta paralela e ela vai ser o eixo para nós, ó. Se eu tivesse se o Sol tivesse partindo daqui, ó, por exemplo, o eixo para mim seria esse aqui, ó. E aí aqui tudo, né? Olha só. Esse seria o eixo. E aí, ó, dependendo da hora aqui, aqui também seria a hora. Existiria esse decaimento em hora. Né? E a mesma coisa aconteceria para cá. Agora, se o eixo fosse aqui, ó, por exemplo, se fosse esse grau, o eixo seria para cá. Então aqui ó, a gente teria essa hora aqui. Ó. Bom, o que acontece nisso? O reflexo desse dia que é aqui, ó, dessa hora que é aqui, vai ser Se a gente puxar esse aqui para cá, vai ser basicamente aqui, ó. Essa parte do mapa aqui vai ser noite. Esse aqui é dia, né? E aí, o que acontece? Aí a gente consegue desenvolver esse instrumento de medida dessas escalas de hora e tempo, interpretando o Sol a partir dessa coordenada aqui, ó, leste e oeste. Se o Sol nasce a oeste, né? Vamos pegar, ó, Sol. O Sol sempre nasce a oeste. Não, o Sol não nasce sempre a oeste, mas sim no leste. Ó, olha só, o Sol sempre nasce. Vamos ver. A posição do Sol no céu varia ao longo do ano devido ao movimento de rotação e translação da Terra. O eixo de rotação da Terra está inclinado em cerca de 23 graus em relação ao plano de órbita da Terra em torno do Sol. A posição do nascer do poente do Sol varia de acordo com a latitude do observador, entre o equinócio de março e o equinócio de setembro. O Sol nasce ao norte do leste e se põe ao norte do oeste. Vamos ver aqui. Esse fenômeno ocorre devido ao fato do eixo de rotação da Terra estar inclinado em cerca de 23 graus. Então a gente tem o eixo da Terra, ele geralmente é assim, ó. Então a gente tem 23 graus de inclinação. Ok. Então a gente tá sempre assim em relação ao Sol, né? 23 graus. Sol parado, seja ao longo do ano, dia do solstício e o inverno, o Sol para de se deslocar em direção ao norte e começa a voltar ao leste. Tá vendo? Isso aqui tudo é exemplo de estudos sobre o movimento desse astro. Aqui, ó. A direção de onde o Sol nasce é influenciada pela movimentação da Terra ao redor da estrela. Se visto do ponto norte, o nosso planeta faz um movimento anti-horário do oeste para o leste. Do oeste para o leste.
Se visto do Polo Norte, o nosso planeta faz um movimento anti-horário do oeste para o leste. Polo Norte, Polo Sul. Se a gente está vendo daqui, se a gente está vendo aqui, o planeta faz um movimento anti-horário do oeste para o leste. Anti-horário. Do oeste para o leste. Anti-horário. Devido a essa direção, quase todos os objetos no céu, o Sol e a Lua, os planetas, nascem no leste e se põem a oeste. Leste e se põe no oeste. Então, o Sol ele nasce a oeste e se põe a oeste. Nasce em leste e se põe a oeste. A gente está juntando conhecimento aqui e aí a gente percebe que esse nascimento aqui de leste para oeste, ele vai fazer o seguinte. Ele nasceu, né? E aí se ele nasceu, ele tá assim, né? Nasceu no leste e aqui é 0 horas, né? Aí aqui é 1 hora, por exemplo. Aí ele tá aqui, 1 hora. Aqui é 2, né? E essa 2 representa 2, 1. Aqui a gente tem 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 11, 1 e tan, 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 12, 1. O que isso é semelhante, pessoal? Exatamente isso, ao lançamento oblíquo. Tá? 12 horas, meio-dia. O que isso representa? Esse 1, ó. 12. Na verdade é assim, né? Aí vem 1. Isso aqui é a rima, né? É a rima dos uns. Na verdade é esse aqui, ó. É a corda do sol. É a intensidade. Vamos pôr aqui, ó. A Terra tá aqui e o Sol tá aqui, né? E a Terra tá fazendo esse movimento, translação, transdução, ó, redor da estrela. Aqui, ó, movimentos da Terra. O planeta Terra realiza 2 movimentos principais. Em um primeiro movimento chamado de translação, ela traça uma órbita em torno do Sol. Então a translação é esse movimento aqui, ó. Translação. E a traça a órbita em torno do Sol. Realiza também um giro em seu próximo eixo, chamado de rotação. E a gente tem a rotação. Que a rotação ele é chamada de spin, né? Beleza. E aí nesse caso, ó, a gente tem esse Sol aqui. E como a Terra está sempre rodando em volta do Sol e fazendo a rotação em torno dela mesma, essa rotação
a gente aprendeu o pulso, a gente programou, a gente definiu o pulso em hora. Esse pulso que a gente define em hora é, é mais ou menos a rima vista. Rima ser vista pelos sentidos do homem. Pelos sentidos. Então, esses sentidos nossos conseguem ver e interpretar bem essa rima desse jeito. Agora, se a gente pegar outros sentidos de outros seres vivos, aí esse pulso ele já acontece e se desconta diferentemente, né? Então a gente é antropocentrismo nessa questão de definições, né? Bom, e aí essa rotação acontece o seguinte, né? E o Sol ela sempre emite essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem, isso aqui que o Sol emite para todos os campos, é isso aqui, ó. Esse 12 aqui, ó, é o Sol. O Sol sempre é 12. Né? Que dose, né, velho? Mó dose. O Sol é sempre dose. Tá vendo o jogo da véia? Esse é o joguinho da véia, ó. É o sempre dose. Só que, o que acontece? Quando a gente diz a dose, quer dizer que a gente, sobre a nossa localização aqui na Terra e sobre o movimento de rotação e translação da Terra, existe essa soma, né? Ó, a gente tem a soma da rotação. A rotação ela sempre é assim, horizontal. E a translação ela sempre é assim, né? E a soma desses vetores nos dá um certo local. Aqui, ó. A soma desses vetores, na verdade, seria aqui assim, né? Que eu tenho que colocar. Nos coloca em um local. E esse local somado pelo vetor, né? Ele vai fazer, ele vai estar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai estar andando aqui, ó, nesse universo. Uma vez que o Sol é constante, a única informação que acontece nesses pontos de trilha é a gente, dentro dessa coordenada aqui, ó, encontrando as estações. Esses quadrantes, eles representam as estações. E esses aqui representam a passagem de tempo até as estações. Mas não, na verdade o que acontece? É constante. E aqui, ó, a gente tá sempre isso. Daqui até aqui são as estações. E nós, o movimento de rotação, ele nos leva para as estações. Para mudanças das estações. Para as estações. Por quê? Por conta que sobre esse Sol e sobre essa Terra aqui, existe essa mudança por conta desse eixo aqui, ó, desse 23 graus em relação ao Sol. Então, vejam só, se a gente pegar essa Terra aqui e colocar ela para andar, ela aqui, ela vai ser diferente.
essa Terra aqui, ó, ela é diferente aqui, vai ser diferente aqui, vai ser diferente aqui, por conta dessa inclinação de 23 graus e dessa rotação que ela faz nela mesma, né? E aí a gente vai ter polos nortes e polo sul mais próximos do Sol, dependendo da onde que ela tiver, né? Em qual estação ela tiver, girando em torno do Sol. Cara, é uma coisa muito doida, mas o princípio mais legal a ser prestado é a rima aqui, ó, rima de pulso. Por quê? Porque o pulso do Sol ele sempre é constante, ele sempre é esse. Só que a gente percebe essa variação por conta dessa rotação. Então, pela rotação, a gente faz isso daqui, ó. Essa rima, né? E aí essa é a rima. E a rima ela pode ser vista de vários efeitos, ó. Os efeitos escalares. Isso é o comportamento da radiação das ondas, né? Então, por que eu frisei nessa parte? Porque isso é algo que os nossos antigos, os antepassados, frisaram. Eles juntaram pessoas para investigar e interpretar esses movimentos dos astros. Como que isso acontecia para que eles pudessem navegar por aí a partir desse ponto desse ponto de interseção. E o instrumento que eles encontraram para isso é esse cara aqui, ó, o astrolábio, né? Vamos ver ele então. Vamos estudar esse astrolábio. Astrolábio. O astrolábio é um instrumento de medição inventado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. Inicialmente era utilizado em terra, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular a distância das rotas marítimas. Uma vez que você conhece um ponto em comum, você consegue navegar, porque desse ponto em comum você consegue andar assim, você consegue andar assim, você consegue andar assim e consegue andar assim. Por quê? Porque todos esses pontos são em comuns. E aonde que você tiver, se você andar atrás nesses pontos aqui, você vai chegar numa região em comum. E se você faz assim, ó, você faz estradas e liga todos em comum. Então você consegue até mesmo navegar entre eles. Então a gente tem essa tal da rede de comunicação solar. Estima-se que possam existir cerca de 200 funções para este instrumento. Eu acho que existe até mais. 200 funções para este instrumento, dentre as quais destacam saber as horas, precisar as estações do ano, a altura de montanhas ou a profundidade de um poço. Altura e profundidade. Tudo graças à radiação. Porra,
Radiação fada. Então essa radiação é, ela vai ser significativa porque ela vai desapontar sobre esse instrumento de medida o grau de rima que vai desescalar por pulso a ordenada do encontro dessa fonte de radiação. Então, querendo ou não, a gente sempre vai ter que caminhar para a radiação ou contra a radiação ou da radiação para um grau que consente estar da radiação fixo. Origem do astrolábio. Então, vamos de novo, ó. A gente tem fonte de radiação. A gente vai caminhar de algum local para a fonte de radiação ou da fonte de radiação para algum local. Ou da fonte de ação ou da onde que a gente está para alguns graus para depois da radiação, né? Alguns graus aqui, ó. Então a gente sempre vai querer algo que está aqui, ou algo que está aqui, ou algo que está por aqui, ó. Sempre a partir desses raios. Então é como se a gente caminhasse a partir das luzes, procurando os raios a partir de um ponto de raio em comum. A gente chama de núcleo sensitivo, né? E desse núcleo sensitivo houve entendimento para muita coisa. Origem do astrolábio. O astrolábio tem origem incerta, mas se desenvolveu a partir dos estudos matemáticos de pesquisadores como Euclides, Teão e Teão de Alexandria, Cláudio Ptolomeu Hipátia de Alexandria, Hipatia de Alexandria. E muitos outros. Se a criação do astrolábio é imprecisa, seu aperfeiçoamento e a utilização do metal foram dados por Abraão Zacuto. Então, Abraão Zacuto. Abraão Zacuto. 1450 a 1522. Aperfeiçoou a utilização, aperfeiçoamento. Nascido provavelmente em Salamanca. Você vê que foi muito tempo, né? Para aperfeiçoar isso. Nascido provavelmente em Salamanca, Espanha, Zacuto se refugiou na corte portuguesa após a expulsão dos judeus da Espanha na mesma época das grandes navegações. Refugiou na corte portuguesa.
expulsão dos judeus da Espanha. Em Lisboa, foi conselheiro da corte do rei Dom João II e aperfeiçoou as tábuas astronômicas, bem como o astrolábio, empregado por Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral em suas viagens para o Atlântico. Bom, olha só, se o rei considerava muito importante os estudos, ele com certeza colocaria alguém para investigar estudiosamente a natureza. Então, o que acontece? A natureza, a gente não tinha recursos tecnológicos e sempre diziam-se assim, ó, a gente precisa investigar a natureza e nós temos tabelas aqui já investigadas, né, sobre o comportamento da natureza quando a gente planta, quando a gente quando chove. E aí como é que você faz isso? Olha, a gente faz isso observando o sol, o comportamento do sol. A gente tem alguns instrumentos aqui. Então, o que acontece? Abraão Zacuto, ele começou a utilizar os instrumentos e fazer essas investigações olhando para as tabelas. E ele começou a perceber aquilo que ele conseguia ir além na percepção com as tabelas e com a bondade do rei em deixá-lo estudar, né? Em deixá-lo prestar atenção nesses arrecadamentos da natureza. E como nessa época Abraão Zacuto conseguia desenvolver símbolos a partir daquilo que ele via, ou seja, ele pintava simbologicamente o produto da sua investigação para apresentar para o rei símbolos que simpaticamente ilustravam semelhanças. O rei conseguiu ver aquilo que ele via, porque ele, sobre a visão dos símbolos semelhantes, ele olhou para a natureza e viu semelhanças nos símbolos e principalmente semelhança no comportamento desses símbolos. E ele começou a ver além e viu esses símbolos em si mesmo. E começou a achar isso muito engraçado e um instrumento muito ordenador para a comunhão ou comunicação dos seres que queriam ser profissionais e navegadores e corajosos, né? Como a gente citou no começo. É muito doido, muito foda essa história. Funcionamento do astrolábio. É como se a gente se abrisse a nós mesmos em relação à natureza. Funcionamento. O astrolábio representa a abóboda celeste em movimento. Como assim? A abóboda celeste. Seria esse o Sol, esses planetas, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, os quadrantes. Vamos ver aqui. Desta forma é formado de várias partes que retratam as latitudes, as estrelas e as constelações. Partes que retratam latitudes, estrelas e constelações. Estrelas são pontos. Latitudes são distâncias, eixos, né?
E constelações. Constelações são os encontros, né? Encontros. O que são constelações? Vamos supor que a gente tem um ponto que desuniformaliza nesse sentido. E a gente tem um ponto aqui que desformaliza nesse sentido. Olha só, a união dos sentidos são conjuntos, né? Se a gente ver aqui, ó, a gente tem uniões aqui. Tá vendo? Interseções, uniões. Isso é incrível. Vamos continuar. Constelações. O instrumento constituiu na primeira tentativa de transpor a superfície do céu curva para um plano. Pode ser construído com matéria simples como papel e latão, ou seja, instrumentos de barragem, né? Barragem que conseguem visualizar o Sol sobre barragem. Então, a gente chama isso de difração do Sol sob barragem. Então, esse é a barragem que difraciona e mostra mostra um algoritmo sobre esse mostruário de difração sobre a barragem. Então, a gente tem esse algo no ritmo. Esse algo no ritmo, a gente fala do ritmo do Sol, né? E esse algo são a hora. A hora, algo. A hora precisa. Então a gente tem segundos, minutos, hora, dia, mês, ano. E aí a gente tem a navegação. Depois de saber disso. Depois de saber disso. Depois de saber disso. Horizonte. Vamos lá. Aqui tá vendo, ó. Com essa instrumento aqui, com essa eixo rotor, a gente consegue descobrir o grau apontando esse eixo rotor para onde o Sol está, né? O Sol ele pode parecer para nós, para um observador aqui nesse plano, em várias localizações. Se ele estiver lá bem em cima, olha só, ele vai ter esse coisa, ela vai sofrer uma potência do Sol muito mais ampla para esse recurso apresentar, né? A ampliação, qual que é a ampliação aqui nesse sentido? É a ampliação do grau demonstrado por essa linha e esse rotor. Vejamos como poderíamos ver a hora a partir do uso de um astrolábio no solstício de verão. O primeiro que se deve fazer é encontrar no horizonte uma estrela que será o ponto de referência. Vamos supor que escolhamos a estrela Espiga, na constelação de Virgem. Ao medi-la, obteremos o grau do ângulo do triângulo que, para nosso exemplo, deu 30. Então, a gente está aqui e quer saber que horas são.
a gente encontrou uma estrela, uma fonte de luz. Ela se chama espiga. Essa estrela aqui, ó, que a gente encontrou, ao posicionar o astrolábio para ela e fazer aqui assim, ó, com nós, ela tá dando 30 graus aqui no astrolábio. É o que a gente mediu. Feito isso, damos a volta ao astrolábio para achar na aranha o ponto correspondente àquela estrela. Então, a gente está com o astrolábio aqui, a gente achou o ângulo, né? Colocou aqui. A estrela está aqui. E aí a gente dá uma volta aqui, ó, num negócio que chama de aranha. E a aranha, mexer a aranha. A aranha. Vamos ver aqui, ó, com mais detalhe. Aranha do astrolábio. Grandes localizações. Aranha é um disco vazado onde cada ponto representa a posição das estrelas e do Sol na abóbada celeste. Ademais, a sua posição varia do solstício de verão. Onde representa a posição das estrelas e do Sol. Aqui, ó, 3. Olha o que é a aranha. Essa é a aranha. E o legal é que, dependendo desses riscos, ela pode significar muitas coisas, né? Essa aranha aqui. Então essa é a aranha, ó. Aqui, ó. Dando a volta no astrolábio para achar na aranha o ponto correspondente àquela estrela. Giramos até fazê-la coincidir com a latitude de 30 graus de um dos tímpanos. Damos a volta à régua para que coincida com o solstício de verão e obteremos as horas que marcam naquele momento. Damos a volta à régua para régua. Vamos lá ver o que é régua. Régua. O máter consiste em um disco que conterá todas as placas do astrolábio. A estrutura de apoio para todas as placas, né? Como se fosse a estrutura do cubo. Tímpanos. Trata-se das marcações que indicam as latitudes. Ali, ó. 2 aqui. Aranha. É um disco vazado onde cada ponto representa a posição das estrelas. Então, cada ponto desse disco aqui, ó, vai indicar posições das estrelas. Alaide consiste em visores localizados na parte traseira do buscador de estrelas. Então, esses aqui são os visores buscadores de estrelas. Então, muito simples, né? Pinos são dispositivos cujo intuito é prender o máter e a régua, assim sendo possibilitados que eles girem. Então, esses são os pinos para prender aqui. A agulha ou régua é aquele que determina o resultado das medidas. Aqui a gente vai ter o resultado das medidas nesses 6. E o 7 é a alça, que possibilita que o usuário prenda o aparelho e
carregue mais facilmente. Nossa. Giramos até fazer coincidir de 30 graus no tímpano, de um dos tímpanos. Damos a volta à régua para que coincida com o solstício de verão e obteremos as horas que marcam naquele momento. É difícil interpretar assim, mas já é um começo. A importância do astrolábio para a navegação. E aqui esse que é o bônus da nossa playlist de história moderna. É a importância desse astrolábio para as navegações que deu origem à história moderna. O astrolábio náutico, né, que marca, né, no verso científico. O astrolábio náutico foi essencial para os navegadores, pois permitia calcular as distâncias de maneira prática com apenas um instrumento e conhecimentos de geometria. Então, é como se fosse praticidade, né? A praticidade, ela coloca muitas pessoas para servir. Então ela é como se fosse uma bandeja. O astrolábio é uma bandeja, é um entregar de bandeja para a população confiar mais na navegação e em si mesmo navegando. Por que eu tô pondo isso? Porque é mais ou menos o sentimento que a gente teria lá na época. Uma vez que a gente compara isso com a linguagem de programação hoje. E antes, né? Até mesmo a faculdade, né? Antigamente a faculdade era para filhos de pessoas ricas, principalmente no Brasil. Era para filhos de donos de terras, filhos de comerciantes, ou amigos ou familiares. Isso que era a faculdade. Hoje em dia a faculdade, graças a Deus, e as reformas e as bandejas da vida, ela começou a ser mais pública, né? Mais acessível para o público, de várias classes socioeconômicas. A mesma coisa para a linguagem de programação, né? Há um tempo atrás, quando o computador surgiu e a internet ela estava começando seu processo de expansão, a pessoa usava, mas não imaginava, era igual videogame, né? Era acessível para poucas pessoas, né? Era um mercado muito fechado, era uma linguagem que era mais técnica para pessoas que estavam bem aderidas, bem dentro desses processos de trabalho, de levar a vida, né? Era emprego para poucos. Hoje em dia a gente tem muito emprego, e aí como a gente tem muito emprego, a gente tem uma bandeja, uma linguagem de bandeja, são bibliotecas que facilitam o pessoal a utilizar e a comunidade a ter expansão de conhecimento, a prática, né? Então essa é a praticidade desse instrumento. Então essa é a importância do astrolábio para aquela época. Maneira prática com apenas um instrumento e conhecimentos de geometria. Então você tem o instrumento e alguns conhecimentos de geometrias que levam as pessoas a conseguirem, né? A ensinar e utilizar. Já não era necessário levar as tábuas com cálculos astronômicos que dariam a informação sobre a latitude e longitude,
Bastava apenas o astrolábio e os mapas que poderiam ser carregados comodamente pelo próprio usuário. Havia um marinheiro que deveria medir a latitude todos os dias ao meio-dia solar, a fim de saber onde estavam em alto mar. Juntamente com o sextante e a bússola, o astrolábio foi importantíssimo para tornar a navegação mais segura. Olha só, aqui já tem as partes do astrolábio. Aqui. Vejamos quais são as partes do astrolábio. Então tá completíssimo esse artigo. Partes do astrolábio. No centro está gravado o ponto máximo do Sol, o zênite, cuja altura máxima é alcançada no solstício de verão. Então, o que é o solstício de verão? O de verão, solstício de verão, é o ponto máximo do Sol. Ponto máximo que o Sol alcança do Sol. Então, num ano, o solstício de verão é a época que o Sol vai ter, com certeza, sobre a Terra e o conhecimento astronômico, com certeza vai ser a maior temperatura que a gente vai ter no ano. Maior temperatura no ano. Esse é o solstício de verão. Conforme a elíptica vai girando, o astrolábio marca 15 graus para cada hora decorrida. 15 graus. Então, olha só, a gente tem 15 graus para cada hora, ou seja, cada pulso. Assim podemos saber com precisão a hora do dia e da noite. Que a gente já até viu. Essas marcas aqui são incríveis, né? Máter, disco que conterá todas as placas que formam o astrolábio. Tímpanos, um para cada latitude. Neles estão gravados os círculos de altitude da esfera celeste. Círculos de altitude da esfera celeste. Por que eles sabem desses círculos? Porque é igual a gente falou, é escala, né, de pulsos. Então, sobre geometria se conhece o universo por causa da expansão. Ó. A gente tem as escalas. Né? E se eu tenho um ponto aqui, eu tenho as escalas dele. E se eu tenho outro ponto aqui, eu tenho as escalas dele. Então, eu tenho um ponto aqui, eu tenho as escalas dele. E opa, tá vendo? Só que as escalas, elas sempre estão para todas as dimensões, né? Só que em um plano a gente consegue ver a intercepção de escalas, ó. Aqui, ó. Porque quando a gente tem um objetivo escalar, a gente sabe a rima deangulada que a gente vai promover entre o ponto. E aí a gente tem objetivos de marcações, ou seja, horas, objetivos que são comuns ao ser humano.
Então esses pontos aqui, ó, são objetivos comuns ao ser humano dessa marca nesse instrumento. Então essas marcas são objetivos comuns. O que são objetivos comuns? São definições. O que são definições? São o comportamento da marcação das horas, por exemplo. Os 15 graus que representam sensitivamente como o homem se programa para... Homem se programa diariamente para ver o sol em comportação. Né? Então esse é o programa. Aranha, um disco vazado onde cada uma das suas pontas representa a posição das estrelas e do sol na abóbada celeste, que é o 2, né? Círculos de altitudes. Sua posição varia do solstício de verão ao solstício de inverno. Então essa variação da aranha é bidimensional, né? A gente tem a dimensão do solstício de verão e a do solstício de inverno e a escala dele sobre uma ponta. Né? Alidade. A alidade. 4. Localizada na parte traseira, esta contém 2 visores que servirão para medir a altura dos objetos celestes. Pinos que prendem a agulha a máter e permitem girar, e a agulha ou régua que nos indica o resultado das medidas que tomaremos. E a 7 é a alça que permite o usuário pendurá-lo e levá-lo com muita facilidade. Curiosidades: o astrolábio mais antigo que se tem notícia é um exemplo projetado pelo astrônomo Nástulos no ano de 927 em Bagdá. Então, por que a gente fala que o astrolábio é um instrumento criado pelos árabes? Porque na história é encontrado em Bagdá. Bagdá, 927. No ano de 927. Mas eu ouso com coragem a desaver e acionar reduções de estímulos para crer nisso, porque eu acredito que sempre o homem estava buscando na natureza ferramentas que lhe indicassem esse comportamento. Então a própria natureza consegue servir de cognitivamente desse aparelho. Né? Então existe, para chegar na fundição desse conhecimento científico, para ele ter uma certa praticidade, foi preciso de juntar esses pontos de adversão da natureza, né? De adver informação da natureza sobre o Sol, sobre essas navegações dos homens. O instrumento chegou à Europa por via da Espanha muçulmana ao Al-Andalus no século XII. Existe uma infinitude de tipos de astrolábio, como o plano, o esférico, o islâmico, o marítimo, o universal e o etc. Nástulos. Então, basicamente é isso, né? Muito interessante esse camarada aqui. Poderia ser de papelão? Poderia ser de outros materiais? Poderia.
ele está para ser sempre revisto por engenheiros, ele pode sofrer várias versões de melhoramento, pode e deve, mas esse, sem dúvida, é um instrumento que mudou nossa história. E aí coube a gente destacá-lo aqui nessa playlist. Esse é um instrumento que é um instrumento de virada do homem em consolidação sensível com a natureza, né? Ele desimportando um instrumento que conseguiu fazer com que ele tomasse coragem em suas mãos, né? E aí isso deu empreendimento para ele criar e estar criando tudo isso que a gente tem hoje, né? Esses sistemas, essas placas de conter, sistemas que podem ser arranjados ou desarranjados por camadas de matrizes de contrações que são instaladas por aplicações matemáticas, né? Nesses recursos. É muito bacana isso. E aí a gente começa a navegar nos reflexos de nossas contrações mesmas. E às vezes é até assustador essa navegação por conta de um processo adaptativo que a gente está tendo, principalmente com as pessoas que não nasceram já com todos esses aparatos disponíveis. Então a gente está precisando de fazer umas forcinhas para se adaptar a esse comportamento de moléculas sobre essas navegações de contrações em níveis de ritmos muito diferentes do que a gente tinha há alguns anos atrás, né? Alguns 30, 40 anos atrás. Bom, e é isso que a gente vai ter. A gente prestou atenção hoje, adquiriu, né? E aí a gente se vê num próximo vídeo aqui. Um abraço para vocês e até o próximo. Fui!